Amém. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Abramos então nossas Bíblias, por favor, em Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Amém. Efésios 2, do 1 ao 10. Acompanhe comigo a leitura. Ele nos deu vida, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Pai Santo, graças por Tua palavra, Senhor, que é o nosso alimento, que é a nossa força, que é a nossa cura. A Ti tributamos honras e glórias, ó Deus, Tu que és um Deus justo, santo, rico em amor, em graça, em bondade, em misericórdia. Possamos, ó Pai, sairmos daqui livres de qualquer preocupação, desfrutando da Tua paz que excede todo entendimento, e que o Senhor guarde o nosso coração e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O que significa isso? Vocês estavam mortos para com Deus. Esta era a nossa triste realidade antes de conhecermos a Jesus. Esse era o nosso quadro, mortos para com Deus, em nossos pecados e delitos. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês não conheciam a Deus, vocês não tinham ciência de Deus, vocês não tinham noção de Deus, e quando Deus falava com vocês, por sua palavra, vocês não ouviam, porque vocês estavam mortos. Não havia da parte de vocês uma resposta viva para Deus, porque estavam mortos em seus pecados e delitos, e vocês andavam segundo o curso deste mundo, diz o verso 2. E ainda no 2 diz que vocês andavam também segundo o curso de Satanás, o príncipe da potestade do ar. E esse curso de Satanás, do príncipe da potestade do ar, segundo 1 de João 2,16, é porque o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Isso não é do Pai, mas é do mundo.
Então o apóstolo Paulo estava dizendo: vocês andavam no curso do mundo e no curso de Satanás. Ou seja, vocês andavam nessas coisas, na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos, na soberba da vida. Mas interessante é que no verso 3, ele faz uma declaração maravilhosa. Quando ele diz: outrora também nós. Aqui ele se inclui. Para que ele faz isso? Olha que interessante, ele começa dizendo: vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, vocês andavam no curso do mundo, vocês andavam no curso de Satanás, vocês não tinham uma resposta viva para Deus, Deus falava com vocês em sua palavra, mas vocês não escutavam. Mas no 3, ele diz assim: outrora também nós. E ele diz isso para provar que todos nós somos pecadores. Diga amém. É para provar que não tem um bom, não há um santo, não tem um justo. Todos nós somos pecadores. Então ele se inclui também. Outrora também nós. Agora, essa concupiscência da carne, essa concupiscência dos olhos, essa soberba da vida, são desejos que brotam em nós por causa da nossa perdição. São desejos que nos atraem e que nos fazem orgulhosos. Por isso que antes de nos tornarmos cristãos, estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Que quadro terrível, que situação terrível. Era um estado de indiferença para com Deus. Era um estado de apatia para com Deus. Não queríamos saber de Deus. É quando, para você entender bem que estado é esse, de indiferença para com Deus, de apatia para com Deus, é quando você compartilha da sua fé em Jesus com uma pessoa, e a pessoa não está nem aí. Já aconteceu? Você compartilha da sua fé em Jesus com todo ânimo, com alegria, mas a pessoa permanece indiferente, as pessoas não se importam, as pessoas estão insensíveis, porque elas estão mortas, e um morto não reage, não tem como. Um pastor testemunhou para nós que em um seminário lá nos Estados Unidos, havia um professor de homilética. Homilética é aquela matéria que treina os alunos, os candidatos a pastores, a pregarem uma boa mensagem, a elaborarem um bom esboço e pregar uma boa mensagem. Então esse professor, ele costumava dizer para a sua turma assim: olha, vocês se preparem, porque qualquer dia eu vou levar vocês em um lugar muito especial para pregar. E eles ficavam curiosos: que lugar será esse em que o professor vai nos levar para a gente pregar? Será algum estádio lotado com muitas pessoas? E depois de um certo tempo, então, esse pastor, professor de homilética, pegava seus alunos e os levava a um cemitério. E lá no cemitério ele dizia para eles assim: preguem. Como assim? Eles ficavam sem entender. E o professor: não, preguem para eles. Prega a palavra.
E depois, então, com certeza eles pensavam, mas o professor deve ter ficado louco. E depois, então, ele pedia para que todos abrissem nesse texto que nós estamos meditando de Efésios, capítulo 2. Percebe aonde ele queria chegar? Saiba de uma coisa: cada vez que você fala de Jesus ao não crente, você está pregando para uma pessoa morta. Espiritualmente essa pessoa está morta. E não se iluda se alguém se converter por causa de uma palavra sua, achando que foi porque você caprichou na palavra. Não se iluda. Foi a graça de Deus que operou. Diga graças a Deus. Não se iluda se você falar de Jesus para alguém, alguém ficar interessado. Não fique achando que foi por causa da sua habilidade. Você estava falando com uma pessoa morta. Foi a graça de Deus que foi derramada sobre aquela pessoa. E se as pessoas começam a se interessar por Jesus, se as pessoas que estão à nossa volta começarem a se interessar por Jesus, não se iluda. Foi Deus. Diga graças a Deus. É por causa da graça de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo nos fala que a pregação é uma loucura. Ele nos fala da loucura da pregação em 1 Coríntios 1:21, quando diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. O que aqueles alunos daquele professor de homilética pensaram lá quando chegaram no cemitério? Que o professor estava louco. Pela loucura da pregação foi que aprove a Deus transformar aqueles que creram. Diga graças a Deus. Então, se as pessoas à nossa volta começarem a serem atraídas por Deus, por Jesus, pela palavra, é Deus. Diga, é Deus. Porque uma pessoa morta para com Deus, significa que todo o ser dela está morta para com Deus. Ela está viva apenas biologicamente, mas todo o ser dela está morto para Deus. As emoções, a vontade da pessoa está morta para Deus, porque a vontade dela é corrompida. A mente dela está morta para Deus, porque a mente dela está corrompida. As emoções da pessoa estão mortas para Deus, porque as emoções dela foram corrompidas. Por isso é que nós cantamos maravilhosa graça, que perdido nos encontrou. Foi a graça de Deus, essa graça maravilhosa que é derramada sobre nós indistintamente. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga Deus é bom. Se eu perguntar para você qual é o pecado mais básico, qual é o pecado mais fundamental? O pecado mais básico, mais fundamental, é aquele pecado que está quebrando o mandamento mais fundamental de Deus. O pecado mais básico é aquele que está quebrando o fundamento mais básico de Deus. E o Senhor Jesus disse, lá em Mateus 22:37, que o mandamento fundamental de Deus,
O mais básico é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Jesus disse que esse é o principal. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você pode imaginar comigo o que é viver lá na glória com Deus? Você pode pensar no que é viver eternamente nos céus com Deus, para sempre? Isso significa que lá nós iremos amar a Deus com todo o nosso ser. Um dia iremos amar a Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, de toda a nossa mente. Um dia iremos amar a Deus com toda a intensidade. Diga glória a Deus. Nós verdadeiramente amaremos a Deus um dia em espírito e em verdade, não apenas em dias bons, como aqui na terra. Não amaremos apenas quando os dias estão bons, outro dia não está muito bom, amamos a Deus mais ou menos. Hoje o dia está bom, amamos muito a Deus, amanhã o dia não estará muito bom, amaremos a Deus mais ou menos. Não, um dia amaremos a Deus com todo o nosso ser, com toda a nossa força, de todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa intensidade. Diga graças a Deus. Imagine o que será você amar o teu próximo como a você mesmo. Imagina você amando o teu próximo como você se ama a si mesmo. E o seu próximo, por sua vez, amando você como ele se ama a si mesmo. Você já pensou o que seria isso? Você já pensou o que será esse futuro? Porque aqui na terra nós experimentamos apenas gotículas desse futuro. Você experimenta aqui apenas gotículas desse futuro maravilhoso que aguarda por nós. Diga glórias a Deus. Bom, até aqui, do verso 1 ao 3, nós focamos nos seres perdidos, nos seres humanos que estavam mortos em seus delitos e pecados. Mas agora eu quero focar numa outra coisa. É como se eu estivesse dando para você hoje duas notícias, uma boa e uma ruim. Então nós começamos pela ruim. Mas agora eu quero te dar uma boa, para que você possa sair daqui cheio da graça e transbordando do amor de Deus. Diga glórias a Deus. Eu te convido agora a focar a sua atenção em um Deus que é riquíssimo em amor, em perdão, em bondade e em misericórdia. Os versos 4 e 5. Estamos em Efésios capítulo 2. Foquemos agora nos versos 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aleluia! Esse Deus rico em perdão, esse Deus riquíssimo em amor, esse Deus riquíssimo em bondade, esse Deus riquíssimo em misericórdia,
nos deu a vida novamente em Cristo Jesus. Aleluia! Porque estávamos mortos. Queridos, é a realidade. Esse era o nosso quadro. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e esse Deus rico em amor e misericórdia nos deu vida novamente, nos ressuscitou em Cristo Jesus. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que já ouviu inúmeras vezes João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você sabe o que significa essa frase? De tal maneira Deus amou o mundo? Você acha que Deus amou o mundo porque nós amávamos a Ele? Deus amou o mundo porque a gente orava para Ele, porque a gente cantava hinos para Ele. Será que Deus amou o mundo porque Deus precisava de nós? Será que Deus pensou assim, puxa, vai ser muito chato eu passar a eternidade sozinho, eu preciso deles comigo? Será? Não. Não. E o apóstolo Paulo nos descreve o nosso quadro com mais clareza. Eu vou ler para vocês em Romanos capítulo 1, 29 ao 31. Atente bem para qual era a tua situação, qual era a minha situação. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia, difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventaram maneiras de praticar o mal, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem amor, sem misericórdia. Mas Deus olhou para o mundo e disse: mundo, apesar de tudo isso, eu amo você. Deus olhou para mim e disse ao seu: apesar de tudo isso, eu amo você. Deus olhou para você, te chamou pelo nome e te disse: apesar de tudo isso daqui, toda essa lista aqui, mas eu amo você, porque eu sou esse tipo de Deus. Aleluia, diga glórias a Deus. O Deus rico em amor, o Deus rico em misericórdia, nos tornou vivos novamente em Cristo Jesus. E não é o que nós merecíamos, não. Nós não merecíamos. É a graça dele que foi derramada sobre nós. Diga louvado seja Deus. Agora o apóstolo diz algo muito marcante no verso 6. Atente para o versículo 6 comigo. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pastor, o que significa isso? Estamos assentados nos lugares celestiais? Sim. O que o versículo 6 está informando para nós é que Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É fácil de entender isso. Jesus morreu
foi sepultado, ressuscitou e ascendeu aos céus. Então Jesus foi para a sua morada sublime, juntamente com Deus o Pai. Tudo bem, está nos informando que ele se assentou com seu Pai nas regiões celestiais. Aí você poderia me dizer, pastor, tudo bem, essa parte de Jesus eu entendi, que Jesus está assentado nas regiões celestiais com Deus o Pai, eu posso ver, mas eu não entendo a minha parte, a nossa parte. Como é que nós estamos também assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Existe uma matéria chamada escatologia. E escatologia ensina sobre as coisas do fim. Escatologia ensina sobre as coisas que ainda irão acontecer no final. E a escatologia ensina também que algumas coisas do fim já começaram hoje. Algumas coisas, alguns acontecimentos previstos na palavra de Deus para o fim, para os últimos dias, já foram inauguradas. Por exemplo, a Bíblia diz que no fim dos tempos, nos últimos dias, haveriam pandemias, epidemias. E nós estamos em meio a uma pandemia. Ninguém aguenta mais máscara e álcool em gel. A Bíblia diz que terremotos aconteceriam nos últimos dias. Ainda ontem no Japão aconteceu um terremoto terrível lá no norte do Japão. E temos visto isso quase que diariamente em nossos dias. Ou seja, então a escatologia ensina para nós que alguns eventos descritos para os últimos dias, para o final dos tempos, já começaram. Já estamos vendo acontecer. E esta é a nossa posição hoje. Estarmos assentados com Jesus nas regiões celestiais não é algo que vai acontecer lá no futuro. Esta já é a nossa posição hoje aqui. Glória a Deus. Evidentemente que ainda não se concretizou plenamente, mas estamos no processo. Diga, estamos lá. E alguém poderia dizer, pastor, mas qual é a garantia disso? A palavra está nos... Bom, primeiro, você deveria crer nessa palavra que está nos afirmando que nós já estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Mas se você quer uma garantia, então o apóstolo Paulo nos lembra em Efésios 1:14 que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Aleluia! O Espírito Santo em nós é o penhor, é a garantia da nossa justificação, que nós já estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Diga graças a Deus. Amados, o Senhor Jesus não vai reinar lá no futuro. Não, Ele já reina hoje. Amém? Ele não vai reinar no futuro, Ele já está reinando. Só que esse reinar dele hoje é contestado. Haja visto o que foi feito no carnaval do ano passado. Todo mundo viu. A zombaria
Então, esse reinar do Senhor Jesus, hoje está sendo contestado, mas um dia chegará em que não será mais contestado. Diga glória a Deus. Amém. Então, as últimas coisas, os eventos dos últimos dias já começaram, já foram inaugurados. Louvado seja Deus. Nós já temos a vida eterna? Sim, já temos a vida eterna em Cristo Jesus. Agora, ainda não plenamente. A Bíblia diz que nós receberemos um corpo glorioso, um corpo ressurreto e viveremos eternamente. Estaremos na eternidade com esse corpo ressurreto, mas ainda não recebemos esse corpo, ainda estamos nesse corpo de carne, mas já temos a vida eterna, já temos a garantia. Diga glória a Deus. Nós já fomos salvos? Sim, somos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus, mas ainda não plenamente, ainda não foi concluída a nossa salvação, mas já somos salvos pela graça e pela misericórdia. Louvado seja Deus. Jesus já está assentado nas regiões celestiais, na morada sublime de Deus com o Pai. E o verso 6 está informando para nós que nós também já estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. O que significa isso? Isso quer dizer que nós estamos tão identificados com o Senhor Jesus, que já somos considerados assentados com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Nós estamos tão identificados com Cristo, que em certo sentido nós já habitamos as regiões celestiais com Cristo Jesus. Enquanto eu meditava nisso, Deus me deu a imagem de uma mulher grávida, de uma parturiente, uma mulher que está para dar à luz. Imagine uma mulher que está ali pelos 8º mês da sua gravidez. Ela já tem o bebê? Ainda não? Ainda não nasceu? Mas o enxoval do bebê já está todo preparado. Amém? Ela já é mãe? Ainda não? Não nasceu? Mas há alguma dúvida de que ela será mãe? Que ela é mãe? Nenhuma. Amém? Ela já tem o bebê nos seus braços? Ainda não. Mas ela fala com ele como se estivesse no seu braço, como se já estivesse seu. Que analogia mais maravilhosa com isso que eu estou dizendo, que a palavra está informando para nós, que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Diga graças a Deus. Um dia estaremos de fato, louvado seja Deus. Um dia estaremos lá de fato. Tanto isso é verdade que o autor da carta aos Hebreus chega a declarar que nós já chegamos lá, que nós já estamos lá. Eu vou ler para vocês em Hebreus, está no capítulo, isso está escrito no capítulo 12, do verso 22 ao 24, presta atenção na palavra de Deus, diz assim: mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Diz que nós já chegamos. Mas tendes chegado, oh glória a Deus, ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontestável hostes de anjos e a universal igreja. Aleluia, glórias a Deus.
a universal assembleia. Já chegamos. E continua: a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, já chegamos a Deus, e também a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Estaremos juntamente com os espíritos dos justos aperfeiçoados. E Hebreus está dizendo que já estamos, que já chegamos. E ainda o 24 nos informa que chegamos também a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O sangue de Abel falou em justiça. O sangue do inocente Abel requereu justiça. Fala até os dias de hoje. Mas o sangue de Jesus fala mais do que o sangue de Abel. Aleluia. Glória a Deus. Está nos informando que já chegamos, já estamos lá na Jerusalém Celestial, no Monte Sião, na Assembleia com os espíritos dos justos, daqueles que foram justificados. Oh, já chegamos a Deus, já chegamos a Jesus. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Agora, queridos, importante observar que por que é que Deus concede tudo isso para nós? Para que, a fim de que temos todo esse privilégio. O verso 7 responde para nós: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a Bíblia está dizendo, e a Bíblia nos diz por várias vezes, que a graça de Deus é algo que nós não merecíamos, ou que não merecemos. Grave isso. A Bíblia enfatiza isso muitas vezes. A graça de Deus é algo que nós não merecemos. Nós tomamos posse dela pela fé. Você tomou posse da graça de Deus para você pela fé. Você não tomou posse da graça de Deus por causa da sua inteligência. Você não tomou posse da graça de Deus porque você é sensível às coisas espirituais. Não, você tomou posse da graça de Deus por causa da tua fé. Diga: louvado seja Deus. E essa fé não vem de você, está dizendo a palavra, é dom de Deus. Glória a Deus. Essa fé não veio de nós, veio de Deus, é dom de Deus. E depois o verso 9 então vai dizer que não de obras, para que ninguém se glorie. O que essa palavra está dizendo para nós é que não há espaço para gloriar-se. Não há oportunidade nenhuma para vanglória. Não há espaço nenhum para que alguém possa se exaltar. Isso não vem de Deus, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Amados, naquele dia, naquele último dia, ninguém vai chegar diante de Deus e dizer: bom, Deus, finalmente estou aqui, afinal de contas eu mereci estar aqui, né? Ninguém chegará diante de Deus, olhará para Deus,
e dirá que está ali porque mereceu estar ali. Não há espaço. Isso seria muito perigoso. Seria um gloriar-se eternamente. Diga misericórdia. Para que ninguém se glorie. Finalmente o verso 10, então nos informa que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quem preparou as boas obras? O próprio Deus. Então, não é por boas obras que alguém consegue a salvação, que alguém chega a Jerusalém celestial. Não é por boas obras que alguém chega à salvação, não. É muito claro a palavra de Deus. Nós só somos o que somos por causa de Deus. Só somos o que somos por causa daquilo que Deus fez em nós. Louvado seja Deus. Evidentemente que as boas obras não garantem a salvação para ninguém, mas é inevitavelmente que as boas obras fluam da salvação. Não é pecado praticar boas obras, é obrigação, é dever de todo cristão. Boas obras não nos levam à salvação, não nos garante salvação. Elas fluem da salvação. Por isso que Jesus disse que naquele dia, no dia do juízo, muitos dirão naquele último dia: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos muitas coisas boas. Mas, se a fé deles não os levou a obedecer a palavra de Deus, o Senhor Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Somos o que somos pela graça de Deus. Somos o que somos por causa daquilo que Ele fez em nós. Já estamos assentados nos lugares, nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Já chegamos a Deus. Já chegamos a Jesus. Já chegamos ao Monte Sião. Já chegamos a Jerusalém celestial, pela graça de Deus. Mas, abra um parênteses aqui, muito cuidado, para não perder a salvação. Já somos considerados lá. Deus já conta conosco, já considera-nos lá. Mas precisamos tomar muito cuidado. É como se já tivéssemos com um pé lá no céu. Já estamos com um pé no céu, mas é preciso muito cuidado. Para isso o Senhor Jesus alerta: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A mãe, a futura mamãe, já está com o enxoval do seu bebê todinho preparado. Ela não tem o seu bebê ainda nos braços, mas é como se ela já tivesse. Mas ela não deixa de ir ao médico. Ela faz o pré-natal direitinho, para não perder o bebê.
Amados, por isso que o apóstolo Paulo, no final da sua vida, disse com toda ênfase: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ou seja, eu consegui, eu guardei a minha fé. Se ele diz, eu guardei a fé, significa que poderia ter perdido a sua fé. Diga: Senhor, me ajude. Já somos dele, já estamos lá. Mas enquanto estamos aqui na terra, é preciso todo cuidado. Que Deus nos ajude. Porque somos isso, já considerados por ele. Fomos então levados da escravidão do pecado para a glória de Deus. Fomos transportados do império das trevas para um reino de luz. Fomos levados por Deus, que nos tirou da morte para a vida. Glória a Deus. Nos tirou da depravação para o perdão dos nossos pecados. Nos tirou da condenação para a graça. Nos arrancou das mãos de Satanás para as mãos de Deus. Louvado seja Deus. Guardemos a nossa fé. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito, na verdade, já está pronto, mas a carne é fraca. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, e daremos a Ele sempre todo o nosso louvor, toda a honra que pudermos dar, toda a nossa gratidão e toda a nossa adoração. Em nome de Jesus, amém, amém. Você pode orar um pouco mais comigo nesta hora? Pai santo, Pai querido, Deus rico em amor, rico em bondade, rico em perdão e em misericórdia. Oh Pai, nos humilhamos, Senhor, debaixo da Tua mão poderosa, Senhor amado. Obrigado, Deus querido, obrigado, Senhor, para que no tempo certo o Senhor nos exalte. Por isso lançamos todos os nossos cuidados ao Senhor, todas as nossas ansiedades, lançamos ao Senhor todas as nossas preocupações, de uma vez por todas, sobre o Senhor, porque o Senhor cuida de nós, com amor, de uma forma maravilhosa. Graças te damos, ó Deus, por poder viver livre de preocupações. Sabemos, ó Deus, em quem nós temos crido. Estamos bem certos, Senhor, de que o Senhor é poderoso para guardar esse nosso tesouro até aquele dia, Deus. Porque o Senhor aperfeiçoou, ó Deus, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos arrancou do túmulo, da sepultura, e nos deu vida novamente em Cristo Jesus. E Tu mesmo, ó Deus, aperfeiçoarás tudo aquilo que nos diz respeito. Muito obrigado, Senhor. Exercemos o domínio sobre os nossos pensamentos e nos levantamos agora contra todo pensamento contrário a Deus. Nos levantamos contra todo argumento, contra toda teoria, contra todo raciocínio, toda imagem, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Muito obrigado, Senhor. Levamos cativos cada um dos nossos pensamentos à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor, a quem damos toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Digam graças a Deus. Amém, amém. Louvado seja Deus. Esse é o momento então de nós adorarmos o Senhor com os dízimos e ofertas. Se você trouxe algo para Deus, e você que está em sua casa, você que está acompanhando através do vídeo, você pode fazer então a sua oferta na conta da igreja. E nós estamos sempre em oração pelos dizimistas fiéis e ofertantes fiéis, porque é feito e deve ser feito com muita voluntariedade,
com muita gratidão, com demonstração de honra a Deus, com demonstração de reconhecimento da soberania de Deus, porque foi Deus quem nos deu o privilégio de ofertar na casa dele, de dizimar, para sustentar a obra dele. Isso também é graça de Deus. O fato de nós ofertarmos a Deus também é graça de Deus. Senhor, muito obrigado por esse ato que o Senhor nos concede, um ato de amor pela obra do Senhor, pela casa do Senhor aqui na terra. Muito obrigado, Deus, porque o fato de podermos ofertar também é graça do Senhor. Nós não teríamos essa condição se o Senhor não tivesse abençoado, se o Senhor não tivesse dado saúde para o nosso trabalho, se o Senhor não tivesse, ó Deus, dado oportunidades. Foi o Senhor quem abriu portas de oportunidades para nós. Estamos reconhecendo isso. Eu oro nesta hora, Pai, e abençoa cada ofertante, a cada dizimista desta obra, em nome do Senhor Jesus. Daremos a Ti sempre a glória, a honra, o poder e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Digam amém. Eu quero liberar uma palavra de bênção, de vitória sobre a tua vida. Estende suas mãos. Eu vou profetizar sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família. Pai, em nome do Senhor Jesus, venha mais e mais da tua graça, do teu rico amor, da tua bondade, da tua fidelidade, da tua misericórdia, ó Deus, sobre cada lar, sobre cada família aqui representada. Pai, declaro e profetizo uma semana de bênção, de vitória, de livramento para aqueles que irão viajar. Ó Deus, abençoe o trabalho de cada um, abençoe as mãos e a obra das mãos de cada um, ó Deus, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Digam graças a Deus. Uma boa semana, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Shalom.